Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, 6 de maio de 2025, 21h06. Estamos a 684 dias da geração da figueira, final da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Paz, Val, seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus. Muita coisa acontecendo, né? Amanhã tem mais um acontecimento aí, né? Nós vamos ver aí o conclave, né? Boa noite, Joelisa. Hoje eu estava ouvindo um vaticanista. Aliás, eu tenho ouvido vários vaticanistas, né? Eu gosto de ouvir porque a gente fica por dentro das coisas, né? Tem uns que são, Shalom Simone, tem uns que são católicos, outros não são nada, né? Eles analisam friamente a situação, né? Mas é muito interessante. E hoje eu escutei um que ele foi um militar e ele é da República Dominicana. E ele fala muito bem sobre o Vaticano. Já faz tempo que eu escuto ele. E hoje eu peguei alguns vídeos dele para ouvir. E me chamou a atenção de uma coisa séria. Me chamou muita atenção. Boa noite, Graciele. Me chamou a atenção o que ele disse, que é uma coisa que a gente já está esperando faz algum tempo. Eu já comentei com vocês que o Vaticano, Shalom Viviane, o Vaticano, ele é o Estado, porque o Vaticano é um Estado, né? O Vaticano não é nada religioso, né? Ele tem uma capa de religião. Boa noite, Liane. Ele tem uma capa de religião, mas na verdade não tem nada de religião. Ele é um grupo de feitiçaria, né? Feitiçaria. Ali eles adoram ao deus Mitra, eles adoram entidades malignas, né? Dentro daquele lugar estão todas as religiões de mistério que você puder imaginar do mundo, estão lá dentro, entendeu? Todas as religiões de mistério. O que é religião de mistério, Marruth? São religiões que pouca gente tem acesso, entendeu? É religião que mexe com o próprio Satanás. É uma coisa assim absurda. É uma coisa mesmo assim... como é que eu posso dizer? É um mistério eles estarem ali, tá? Então isso é uma religião de mistério. Então eles têm os livros Paz Larissa, Shalom Andréia. Eles têm livros... Quando a Biblioteca de Alexandria foi queimada, eles levaram o que eles puderam, eles levaram tudo embora para o Vaticano e queimaram a Biblioteca de Alexandria. Entendeu? O Império Romano, né? O Império Romano, ele é um império terrível, né? Como diz a palavra de Deus. Então nós temos que ficar alertas, porque ela é a mãe das prostitutas. Entendeu? Tanto que engraçado, ontem o Senhor falou muito comigo para trazer para vocês o Salmo 82. Mas eu fiquei assim, eu fiquei meia, como é que eu posso dizer? Eu achei que que fosse da coisa da minha cabeça. Mas aí eu li o Salmo 82, né? Quando foi hoje, de novo, o Salmo 82. E eu estava na dúvida, né, se eu li o Salmo 82 ou o Salmo 42. Quando eu abro o Instagram, estava um vídeo de um homem falando sobre o Salmo 82, né? Ele estava falando sobre a nova era e o Salmo 82, entenderam? Aí eu entendi, Shalom Sandra, Shalom Luciana, aí eu entendi que era esse ensinamento mesmo que eu deveria trazer essa noite. Por quê?
Porque vai haver um engano em cima do Salmo 92. Aliás, já está acontecendo esse engano. Muita gente está acreditando nisso. E isso é uma mentira. Paz, Cleo. Isso é uma mentira, entendeu? E nós temos que estar alerta com as mentiras. Porque as mentiras vão fazer muito estrago nesse final dos tempos, nesse final dos dias. Aquele que não tiver com a sua vida no altar, aquele que não tiver olhando para a palavra de Deus, presta atenção, irmãos, olhando para a palavra de Deus, aquele que não estiver, como é que eu posso dizer, com a sua mente ligada no trono da graça, e a ligação no trono da graça é a palavra, entendeu? Boa noite, Aline. É a palavra. Então, quem não estiver, vai ser muito difícil passar, porque o que vai vir de engano, meus irmãos, é muita coisa de engano. Entenderam? E você precisa estar alerta. Então, eu peço para vocês, para você completar aquilo que Deus tem falado com a minha vida para trazer, para exortar. Eu queria que você anotasse essas coisas, porque no momento que a gente não estiver mais aqui, você vai poder rever tudo aquilo que nós conversamos aqui, entendeu? Aí você vai assim, irmã Ruth, mas você tem tanta certeza que você tá falando a verdade? Tenho a certeza que eu tô falando a verdade. Por que eu tenho a certeza que eu tô falando a verdade? Porque eu te explico a palavra do jeito que está escrito. Se você ainda não olhou, eu sou, como é que diz, boazinha? Não. Eu sou ruim, sou pecadora, mas eu tenho um compromisso com Deus de não falar mentira, de falar a palavra do jeito que está escrito. E se por um acaso eu às vezes não sei te responder, eu vou buscar Deus primeiro, vou buscar Deus, que Deus me dê orientação. E quando eu peço essa orientação a Deus, Deus me leva a pessoas que falam sobre esse assunto. É incrível. Como hoje. Eu tô com esse Salmo 82 desde ontem na minha cabeça, para trazer aqui. Mas eu estava em dúvida, e quando foi hoje, de novo, Salmo 82. Eu ia falar o Salmo 42, né, como a corça, né? Mas aí me veio, não, é o Salmo 82. E quando eu abro o Instagram, tava lá a pessoa da Nova Era falando sobre o Salmo 82, entendeu? Então eu creio que foi uma confirmação de Deus para que esse salmo vocês aprendam. Vocês conhecem o Salmo 82? Vocês conhecem? Já ouviram o Salmo 82? Coloca para mim sim ou não aí para mim. Se vocês já ouviram, vocês conhecem o Salmo 82. É um salmo que quase ninguém lê. É um salmo que quase ninguém lê. Entendendo? E esse salmo é um salmo que, se não for lido de acordo com o conhecimento que nós temos que ter, se você não conhecer, então prestem atenção no que vocês vão ver. Então prestem atenção aí no que eu vou explicar para vocês. Se vocês não tiverem conhecimento daquilo que a gente já, né, a Val já leu, daquilo que a gente tem falado aqui, principalmente ontem. O que eu falei aqui ontem? Vocês lembram que eu falei aqui ontem? Ai, gente, o negócio me espetando. Vocês lembram o que eu falei aqui ontem? O que foi que eu falei aqui ontem? Sobre quem? Sobre anjos caídos, né? Que coabitaram com as mulheres e tiveram filhos, né? Se você não entender que Satanás, e sobre os Néfilins, que Satanás, ele não queria usurpar o lugar de Deus, mas ele queria ser adorado como Deus, entende? Como Deus. Então ele
porque ele queria ser a imagem e semelhança de Deus, e ele não é a imagem e semelhança de Deus, ele nunca seria a imagem e semelhança de Deus. Para o Senhor, Sara. A imagem e semelhança de Deus somos nós. Então, Satanás, ele coloca os anjos, né? Ele começa a colocar os anjos contra o Todo-Poderoso, ele começa a mentir, ele começa a falar coisas que não eram verdadeiras, né? Foi achada mentira nele, entenderam? Então ele usa o Salmo 82, principalmente na tradução que nós temos. Eu vou ler para vocês o Salmo 82, nas duas traduções que eu tenho aqui. Eu vou ler na tradução João Ferreira de... Aliás, eu tenho 3 traduções aqui. Eu vou ler para você na João Ferreira de Almeida, que é que você deve ter aí. Mas eu vou ler também na tradução hebraica, para você ver a diferença que dá. Salmo 82, como é que diz? Na hebraica e na João Ferreira de Almeida. Mas antes disso, porque tem a ver com isso também, vocês sabiam que o Vaticano vai escolher o Papa com inteligência artificial? Vocês lembram que eu falei aqui outro dia que o Vaticano é o lugar que mais colocou dinheiro para construir a inteligência artificial? Vocês estão lembrados disso? Então, hoje esse vaticanista, escuta isso, esse vaticanista que eu estava ouvindo, falou com todas as letras: o Papa será escolhido pela inteligência artificial. Amanhã é o conclave. Entendeu? E eu fiquei assim, extasiada, paz, doutor Ivane, extasiada por quê? Porque já há algum tempo atrás, eu tava, como é que diz, pensando, né, se eles são os maiores investidores nisso, né, ele também vai querer que escolha. O Chiquinho deixou para ser escolhido por uma inteligência artificial, entendeu? Paz, Barbarella, né? Boa noite, Daniele. Então, irmãos, preste atenção, eu não sei o que vai ser amanhã. Um aí já teve um colapso, né? Um deles, que é um dos papáveis, né? Já sofreu parece que ontem, um AVC. Um dos que são os principais que para ser escolhido sofreu um AVC. Vamos ver o que vai dar amanhã, né? Acho que amanhã começa às 2 da tarde, se não me engano, aqui no Brasil. É o conclave deles, o negócio vai longe. Eu te aconselho a ver. Eu te aconselho a ficar observando. Se você puder, tiver tempo, na Oeste eles vão transmitir. Eu quero ver se esse vaticanista também vai ser transmitido por ele, não sei. Mas eu quero ver aonde é que ele vai estar, que eu quero ouvir a fala dele, né? Porque eles sabem de tudo, entendeu? Então, irmãos, amanhã, possivelmente, nós estaremos com o Deus desse mundo. O Deus desse mundo vai estar agindo. Quem que é o Deus desse mundo? Inteligência artificial. Ele é o Deus desse século aqui. Não se engane, não se engane. Quando eu falo para você, sai fora disso. Não entre em ChatGPT. Não entre nessas coisas. Sai fora disso, meu irmão. É mexer com o próprio Satanás. E vamos ficar em oração, porque o nosso tempo aqui está terminando. Mas antes que termine, a perseguição vai ser dolorida. E se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, a gente não vai conseguir passar. Tenha estratégia. Estratégia de sobrevivência. Para que nós possamos ver Jesus voltar. Amém? Então tá, então vamos ler
o Salmo 82. Gente, é uma coisa, eu passo o dia inteiro sem um pingo de sono. Chega essa hora, parece uma coisa. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essa live nas tuas mãos. Guarda-nos em nome de Jesus. Presta atenção. Eu vou ler primeiro, Shalom, Neninha. Vou ler na Bíblia, Salmo 82, vou ler primeiro na João Ferreira de Almeida. Escuta aqui, para você ver as diferenças. Entendeu? Presta atenção. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Defender o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e necessitado, tirai-os da mão dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Espera só um pouquinho, gente. É meu nariz que tá doendo lá por dentro. É que minha alergia vai atacar. Quando dói assim é sinal que amanhã ela vem brava. Mas vamos lá, em nome de Jesus. Eles nada sabem nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses. Olha aqui, ó. Eita, Jesus, a senhora sabe que eu também... sabe que eu também fico me segurando. Não é brincadeira não, minha irmã, não é brincadeira não. Aqui, ó. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Escuta isso. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, do jeito que está escrito aqui, dá confusão. Dá muita confusão. Aí vem uma turma aí dizer que nós somos deuses, nós aqui somos deuses. E como homens nós morreremos. Então eles dizem que nós somos a reencarnação dos anjos lá de cima. Mentira. Mentira do diabo. Isso aqui não tem nada a ver conosco. Esse salmo não retrata nós. Esse salmo fala da congregação dos céus. Presta atenção, eu quero que você escute agora. Antes de eu falar a Bíblia hebraica, eu quero só falar uma coisa para você. Presta atenção, escuta bem isso e procura ver se eu tô certa ou se eu tô errada. Salmo 82, Barbarella. Ó, presta atenção aqui. Você sabia que nós não éramos chamados filhos de Deus no Velho até Jesus morrer? Você sabia? Abraão foi chamado que jeito? Amigo de Deus. Olha isso. Os profetas eram chamados de quê? De filho? Não, de servo. Davi foi chamado que o quê? O homem segundo o coração de Deus. Tá entendendo? Presta atenção. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, foi tirado de nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Presta atenção, meu irmão. Você não vai achar isso no Velho Testamento. Você não vai achar Deus chamando nenhum humano de filho de Deus. Você vai ver servo, meu servo, homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus. Mas filho, não tem. Se você achar, você me mostra. Nós só somos chamados filhos de Deus no momento em que Jesus verte o sangue na cruz. Então, para você entender o Salmo 82, você precisa ter isso marcado dentro de você. Porque senão você não consegue entender esse salmo. Presta atenção. Aí entram as heresias. Aí o povo começa a fazer heresia. Para tudo quanto é lado.
dizendo que nós somos a reencarnação dos anjos que não caíram com o diabo, que ficou um terço de anjo lá no céu, que ficou indeciso. Meu irmão, isso não existe, isso é heresia do diabo. Pré-existência é heresia. Presta atenção, pré-existência não existe. Isso é uma heresia do diabo e eu vou te provar aqui agora. Presta atenção. Primeiro lugar, nós já falamos isso aí outro dia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não têm a imagem de Deus. Eles podem até se transformar, porque eles são pequenos deuses. Você vai ver isso agora aqui na Bíblia hebraica. Mas eles não foram feitos à imagem de Deus. Os únicos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus fomos nós. Por isso Satanás tem tanta raiva de nós, porque Satanás queria ser nós. Ele queria ser a imagem e semelhança de Deus. A briga dele foi aí. A briga dele foi essa. A inveja dele foi essa. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser a imagem e semelhança de Deus como nós somos. Deu para você entender até aí? Até aí deu para você entender? Então, os anjos que se revoltaram com ele vão para a morte. Para anjo não existe redenção. Para anjo não existe redenção, não existe segunda chance. Como que a senhora sabe? Porque Deus falou para Enoque. Porque os anjos que caíram foram falar com Enoque para que Deus se arrependesse, Deus não os matasse, que Deus não os destruísse, que eles estavam arrependidos, que era para Deus resgatar eles de novo. Deus mandou falar que não, que eles iam ser amarrados em pedras pontiagudas, quer dizer, pirâmides. Entenderam? Nas pirâmides que existe um monte na terra, um monte. Esses anjos estão lá debaixo. Esses 200 sentinelas. Então, para anjo não existe redenção. Por que para o homem existe redenção? Porque o pai e o filho são um. E o pai e o filho combinaram de fazer esse povo, que é a imagem e semelhança deles. Se Satanás os fizesse pecar, Jesus viria e morreria por nós. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, quando houve o pacto entre Deus e o Filho, como que a senhora sabe que o Filho estava lá? Porque João diz, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas se fizeram. Quer ver? Vamos lá para João. Quer ver? Evangelho de João. 1 de João, para você entender isso aqui, ó. Quer ver? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quer ver? Vamos lá. Evangelho, deixa eu pegar aqui na Bíblia, na outra que é mais fácil. Pega lá a sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, e abre em 1 João. Diz assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra, o Verbo é Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Paz, Charles. Então, presta atenção. Eu sei que Jesus, o combinado dele com o Pai, porque ele estava na criação, foi que se o homem errasse, ele viria para resgatar o homem. Por que ele viria? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus não podia perder essas almas, porque Satanás ele sabia que iria tentar Adão e Eva. Entendeu? Ele sabia que ia tentar, mas ele não sabia, na sua onisciência, é claro que ele sabia. Mas, como as coisas podem acontecer, Deus deu livre-arbítrio.
né? Então, o homem optou por pecar, por querer ser igual a Deus no conhecimento, saber o certo e o errado, porque o homem só sabia o certo, não sabia o errado. Então, presta atenção, irmãos, presta atenção. Agora nós vamos entrar com tudo isso aqui que eu te falei. Deu para você entender? Eu consegui me explicar para vocês? Por favor, põe aí, senão eu vou explicar tudo de novo. Mas põe de verdade, se você conseguiu entender o que eu falei aqui. Por favor, para a gente poder entender o Salmo 82. Para você não cair na esparrela do diabo na tal da pré-existência. Presta atenção. Deu para entender, né? Então tá bom. Então agora eu vou entrar no Salmo 82. Eu já li para vocês uma vez na João Ferreira de Almeida. Vocês viram que ali tá confuso, né? Tá confuso. Mas agora, aí você vê no começo, Leninha. Qualquer coisa depois você me pergunta. Mas agora você vai pegar uma caneta, se possível, anotar na sua Bíblia, se a tua Bíblia é João Ferreira de Almeida, e não tá como a minha judaica, você anota aí para você saber o que está escrito na judaica, tá? Presta atenção. Elohim, Deus. Então, quando fala Elohim, está falando de Deus. Preside a Assembleia Divina. Que ele está falando, ele está presidindo a Assembleia do Céu. Ali, com os Elohim, juízes. Quer dizer, os deuses menores. Ai, Ruth, mas anjo vai ser Deus? Existe uma hierarquia de anjos que eles são arcanjos, serafins, eles são de alta patente, eles são juízes. São esses que vieram à terra e coabitaram com as mulheres antes do dilúvio. Olha aqui, ó. Como os Elohims, juízes, entre aspas, ele julga. Presta atenção. Então, esses anjos julgavam com Deus. Julgavam com Deus. Por quanto tempo vocês julgarão injustamente, favorecendo os perversos? Deus está perguntando para esses Elohims que caíram. Tá entendendo? Presta atenção. Façam justiça aos fracos e aos órfãos. Assegurem seus direitos. Deus está na congregação, Deus está chamando a atenção. Socorro os oprimidos e necessitados. Libertem-no dos poderes dos ímpios. Deus está bradando com esses que caíram. Eles não conhecem, não entendem, vagueiam em trevas. Enquanto isso, todos os fundamentos das terras estão sendo abalados. Isso aqui foi no dilúvio. Isso aqui foi no dilúvio. Presta atenção. Meu decreto é, Deus está decretando, Deus está dando um veredito, Deus está colocando, batendo o martelo como juiz, o juiz supremo. Vocês são Elohim, deuses pequenos, juízes, filhos do Altíssimo, porque os anjos são filhos, nesse tempo. Todos vocês, ele está dando uma prensa nesses anjos que caíram. Olha agora a sentença para os anjos que caíram. Todavia, morrerão como mortais. Esse é o decreto de Deus sobre os anjos caídos. Não é nós. Não, nós temos o sopro do Deus vivo. Nós não temos sopro de anjo. Presta atenção. Todavia, esses anjos que caíram, esses 200 sentinelas e mais os anjos que estão aí por cima, que estão brigando com Miguel aí em cima, porque eles já estão, o Apocalipse 12 está em execução, as estrelas do céu estão sendo lançadas à terra,
Presta atenção, quem são as estrelas? São os anjos que estão aí nos ares. Todavia morrerão como mortais, como qualquer príncipe cairão. Você entendeu? Levanta, Elohim, e julga a terra. Tá falando, levanta, Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Deu para você entender isso aqui? Eu vou ler outra vez para você compreender. Ele é curtinho, um salmo curto. Presta atenção. Elohim, Deus, preside a Assembleia Divina. Até aí você entendeu? Não é aqui na terra, é lá em cima. Ali, ele está ali com os Elohim, que são juízes, e ele julga. Ele está julgando. Ele está julgando esse povo. Porque aqueles 200 sentinelas... Não, o Elohim, o segundo Elohim é com letra minúscula. O primeiro é com maiúsculo, o segundo é com minúscula. Entendeu? O primeiro Elohim... Ó, Elohim, Deus, maiúsculo. Preside a Assembleia Divina no céu. Ali com os Elohim, minúsculo, E minúsculo. Juízes, são juízes. Eles eram aqueles que vinham à terra no tempo de Enoque para cuidar dos homens, para julgar a causa dos homens. Entendeu? Deus está tendo um veredito com eles. Olha isso aqui. Ele julga. Como os Elohim juízes, ele julga. Por quanto tempo vocês julgarão injustamente? Entendeu? Foi achado transgressão nesses 200 sentinelas. Favorecendo os perversos. Como é que eu sei que são 200 sentinelas? Porque o livro de Enoque nos fala. O livro de Enoque nos fala. Gênesis 6 nos dá um vislumbre do que aconteceu. E Judas fala sobre eles. Você quer ver? Vamos lá no livro de Judas. Abre lá sua Bíblia no livro de Judas. Presta atenção. O livro de Judas diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Vou ler o livro de Judas, tá? Para eu achar aqui, senão eu não vou achar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Boa noite, Berenice. Porque se introduziram alguns que já estes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, olha aqui, ó. E os anjos que não guardaram o seu principado. É esses aqui. Versículo 6. Judas, versículo 6, tá? Começa no 6, quer ver, ó? Olha aqui, ó. O que tá falando? Os Elohim que estão sendo falados no Salmo 82 está aqui em Judas 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Que prisões eternas são essas? São debaixo das pirâmides. Lá no livro de Enoque fala que eles foram colocados amarrados, atados e vendados até o dia final, sob pedras pontiagudas. Então, sob é debaixo de pedras pontiagudas. Pedra pontiaguda é uma pirâmide, meu irmão.
Presta atenção. Olha aqui, ó. Seguindo aqui. Mas quero lembrar-vos, versículo 6, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido, como aqueles, quem? Aqueles anjos, e ido após outra carne. Que outra carne é essa, meu irmão? São néfilins. São anjos caídos. Lá em Sodoma, vocês lembram que os homens de Sodoma queriam os anjos para eles? Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados disso? Você sabe por que eles queriam os anjos para eles? Porque eles estavam acostumados em ter relação com anjos caídos. Tá entendendo? Isso não parou, meu irmão. Isso não parou. Parece loucura, mas não é. Presta atenção. Eles são pequenos Elohim. Eles têm poder. Você tá entendendo? Eu tô falando isso aqui, você pode falar que eu tô ficando maluca, mas eu não tô. Se você ler o livro de Enoque, tá entendendo? Se você ler o livro de Enoque, você vai entender tudo isso aqui que eu tô te passando. Olha aqui, ó. Olha aqui. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles são os anjos que ele está falando, e ido após outra carne. Essa outra carne não é carne humana, necessariamente. Eles iam com animais, eles iam com anjos caídos, tá? Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contentia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Agora que vai cair no 14, Sandra. Agora é o Enoque que vai cair no 14. É o Enoque. Ó, aqui, ó. Tá certo, você tá certo. Peraí, ó. Estes, porém, dizem mal do que não sabe, e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, se corrompem. Nós não estamos vendo aí, gente? O que aconteceu nesse show aí, nos carnavais, são animais irracionais, tendo relação um com o outro com o outro. Um beija na boca de um aqui, o outro beija na boca do outro ali. Tá todo mundo. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Olha aqui, ó. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Caminho de Caim, perversão, maldade, maldade. Balaão, dinheiro através da palavra de Deus, dinheiro através de bruxaria, dinheiro através de maldição. Tá entendendo? Graça e paz, Andréia. Olha aqui, ó. E pereceram na contradição de Corá. O que é isso? Lembra de Corá? Rebelião de Corá. Eles são perversos, maus, como Caim. Eles são corrompidos, como Balaão. E eles são rebeldes, como Corá. Você está entendendo, meu irmão? Presta atenção, abre a tua mente, para você poder entender. E estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Ele está falando dessa gente, essa gente que não é gente. Presta atenção, gente. Nós estamos vivendo isso. Tem muitos desses dentro das igrejas. Entendeu? Tem sim, é bom ver, gente. Veja esse vídeo do livro de Enoque. Olha aqui, ó. São nuvens sem água, levadas pelo vento. De uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas. Eles não dão fruto. Eles não estão nem aí pro dia de amanhã. Eles não pensam na alma. Eles não pensam, eles não têm alma. Olha aqui, ó.
infrutíferas 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam e as suas abominações. Então, aquela onda que vem, que faz aquela espuma em cima do mar, são as abominações deles. Estrelas errantes. Para você também, Aline, um abraço enorme para você, minha irmã. Estrelas errantes. Olha as estrelas errantes. Plutão, Netuno, Vênus, qualquer outra, Vênus, Saturno, né? Falta mais 3. Urano, né? Netuno, acho que eu já falei, não sei. São 7 estrelas errantes. Tá aqui, ó. Estrelas errantes é onde estão esses demônios. Demônios não, esses anjos caídos, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Agora entra o que a Sandra falou ali, ó. E destes profetizou também Enoque. É o que eu falei. A que a Sandra colocou aqui foi do livro de Enoque. Judas cita o livro de Enoque. Como é que o livro de Enoque deveria estar aqui e não está? O 7º depois de Adão. Sabe por que o livro de Enoque não está aqui? Porque se tivesse, nós tínhamos errado menos. Se tivesse, irmãos, nós tínhamos errado menos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. O livro de Enoque começa dizendo que este livro foi escrito para as últimas gerações que vão passar a grande tribulação. É Júpiter que faltou, né? Entendeu? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Olha isso. Andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, você, amado, que é do Senhor, que está esperando a volta de Jesus, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção, você que ainda está dentro das igrejas. Fica alerta. Olha aqui, ó. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tendes dele misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Cuidado com a roupa manchada da carne. O que é isso, irmã Ruth? É aquela roupa que você se insinua para um homem ou que você se insinua para uma mulher. Os homens, né, com a calça apertada, né? Aqueles homens musculosos com aquelas camisetinhas apertadas, né? Se insinuando para as mulheres por aí. Aquelas mulheres com aquelas roupinhas de ginástica apertadinha andando na rua, né? Cuidado, meu irmão. Você faz o outro pecar. E isso não vem da parte do Senhor. Isso chama-se roupas manchadas da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a honra, glória e a majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém.
Então eu quero deixar uma tarefa de casa para você. Eu quero que você leia o Salmo 82. Leia Gênesis 6. Leia o capítulo onde está Sodoma e Gomorra. Leia lá. Leia Nimrod. Vamos ver onde que tá aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu passar para vocês, que eu nem tinha pensado em falar isso, mas me veio aqui agora, eu vou colocar, né? Deixa eu ver aqui onde que tá o Nimrod, acho que é 10 de Gênesis. Quer ver, ó? Só um minutinho, gente. Abraão, Ló levado cativo. Leia 6 de Gênesis. Deixa eu ver aqui as águas do dilúvio. Leia 11 de Gênesis, 11 de Gênesis, 6 de Gênesis, 11 de Gênesis. Depois você vai ler sobre Sodoma, tá? Sobre Sodoma e Gomorra. Capítulo 19, leia sobre o capítulo 19 de Gênesis, capítulo 19 de Gênesis, tá? Leia também sobre Davi mata Golias, tá? Em Êxodo também fala dos gigantes, tá? Mas eu não vou dar todos esses para você ler. Leia o Salmo 82 e leia o livro de Judas. A carta de Judas é um capítulo só. Leia isso e procure ler o livro de Enoque. O livro de Enoque é um resumo. Ele é o capítulo 6 de Gênesis detalhado. O livro de Enoque é o capítulo 6 de Gênesis detalhado. Entenderam? E o capítulo 82 de Salmos corresponde ao livro de Enoque, ao livro de Judas e a todos esses capítulos que eu passei para você aí atrás. Então presta atenção. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso ver, Joelma, eu vou ver, se eu tiver eu passo para você. Eu vou ver se eu tenho em PDF, tá? Eu vou ver se eu tenho. Presta atenção, gente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Anjo, se pecou, vai para o inferno. Eles são os Elohim com letra minúscula, juízes que estavam fazendo tudo errado aqui na terra. E eles vão, mesmo sendo Elohim, juízes, eles vão morrer como os homens. Por quê? Porque eles quebraram o mandamento de Deus. Eles quebraram o que era para eles fazerem, cuidar dos homens na terra. Entendeu? Então, pré-existência não existe. Quando eles falam esse capítulo aqui da pré-existência, é mentira. Deus está no tribunal no céu, conversando com os anjos no céu. Ele está dando a sentença para aqueles que erraram. Entendeu? Se você anotou como está escrito na Bíblia hebraica, é o que está escrito corretamente. É que aqui você compreende tudo. Na Bíblia João Ferreira de Almeida fica confuso, porque não fica tão esclarecido como está na hebraica. Eu peço a Deus que vocês tenham compreendido isso aqui que nós acabamos de ler. Porque isso aqui é primordial que você tenha consciência para você não cair no engano que vem vindo aí, que já está aí, agraçando o mundo. Vocês entenderam, gente? Vocês compreenderam? Isso aqui é um pouco do que nós falamos ontem, sobre os Néfilins. Isso aqui é uma parte daquilo que nós falamos ontem. Entenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido. Peçam ao Senhor para mostrar para vocês. Peçam ao Senhor para a sua mente se abrir.
Eu tenho pedido muito ao Pai, Senhor, abre a minha mente em nome de Jesus, para que a gente possa compartilhar a tua palavra do jeito que está escrito, não do nosso jeito, mas do jeito que está escrito aqui. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui na minha mesa, gente, só vou mostrar para vocês verem. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, essa Bíblia é a NVI, tá? Eu tenho aqui, junto com a NVI, eu tenho a Bíblia hebraica, que é essa que eu acabei de ler, tá? E eu tenho junto com elas também a Bíblia João Ferreira de Almeida, mais antiga, e tenho a outra que tá aqui atrás segurando o meu celular. Tá segurando o meu celular. Eu tenho a outra João Ferreira de Almeida de outra como é que diz? Edição. Entenderam? Então, quando eu vou ler, e tenho lá dentro, que eu também procuro, eu tenho a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, eu tenho a Bíblia Contextual, eu tenho qual outra Bíblia? Eu tenho a Bíblia, como é que diz? King James, eu tenho várias. Por que eu tenho? Porque quando eu tenho dúvida numa interpretação, numa correção, numa tradução, eu vou para outra, para poder compreender o que realmente está escrito. E eu confirmo tudo quando eu caio na hebraica e na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, mas é a Bíblia fidedigna, mais fidedigna ao que está escrito na Bíblia hebraica, tá? Então, fazendo assim, a mais próxima do original é a hebraica, né? É a hebraica, entendeu? Não tem nem que ver. E a Bíblia de Jerusalém também. Nas versões em português, né? Nas versões em português. A Bíblia de Jerusalém é uma bênção. Entenderam? Então, quando eu vou ler, quando eu vou fazer, né? Quando eu, que nem eu vim trazer para vocês isso, então eu fui procurar nessas Bíblias como estava dizendo. E a Bíblia que mostra como tudo é realmente a Bíblia hebraica. Entenderam? Então, aqui fica claro. Esse salmo é de Asaf. Asaf deve ter tido uma revelação do Senhor. Eu acredito que sim, porque ele está vendo o que ele está passando para nós. Ele está vendo uma cena no céu. Ele não está vendo uma cena aqui na terra. Não, isso aqui não é aqui na terra. Entendeu? Isso aqui é uma cena no céu. Eu acredito que Asaf tinha acesso ao livro de Enoque. E ele está aqui trazendo uma porção do que está no livro de Enoque. Tá entendendo? Eles sabiam, né? Pelo livro de Jubileus, por todos esses livros aí, são livros que são considerados apócrifos, mas que não são apócrifos. São livros que deveriam estar no cânon. Eu acredito que ele tinha, para poder fazer esse salmo, ele não estava fazendo de qualquer jeito. Ele estava estudando. Ele estava colocando em prosa e verso aquilo que aconteceu no céu. A rebelião dos anjos. Entenderam? E agora Deus bateu o martelo e destituiu eles de serem anjos e colocou eles para a terra. E colocou eles para morrer como mortais, como homens. Irmãos, vocês compreenderam? Eu consegui ser clara naquilo que eu estou me propondo a explicar para vocês? Eu sei que tem gente chegando aí agora, né? Mas aqueles que estão aqui do começo, vocês conseguiram compreender, aliás, não é vocês conseguiram compreender, eu consegui ser clara, eu consegui colocar como tem que ser as colocações certas. Sejam sinceros, tá? Sejam sinceros, porque senão eu vou tentar explicar de uma forma mais desenhada, tá? Pedir a Deus aqui para eu poder esclarecer de uma forma mais desenhada. Isso é primordial que vocês saibam. Por quê? Porque os enganos estão aí e eles vão piorar. Eu vi o cara da nova era falando. Isso, Vanise, vê depois do começo, tá? Vê com caderninho e lápis na mão para anotar.
Então eu aconselho vocês, leiam a palavra, porque aí vocês vão me perguntando ou na live, ou me manda no meu direct, ou me manda no WhatsApp, entenderam? As perguntas que vocês querem fazer, porque é até bom, porque eu também vou me aprimorando mais, porque eu tô estudando, eu venho passar para vocês aquilo que eu tô aprendendo também. Tô aprendendo junto com todo mundo. Então eu passo para vocês o meu aprendizado do dia, entenderam? É assim que as coisas caminham, é assim que nós vamos herdar a vida eterna, irmãos. É de dia a dia para chegar à estatura de varão perfeito. Para chegar lá em Lucas 21:36, né? Para a gente ser achado digno de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Vamos orar então, né? Agradecer a Deus. Amanhã vai ser um dia. Amanhã vai ser um dia puxado. Amanhã nós vamos ter muita coisa para conversar, hein? Tragam. Vamos, amanhã nós vamos. Amanhã tem que comer pipoca o dia inteiro, porque a tarde vai ser longa, né? Até a inteligência artificial falar qual vai ser o Papa, vai demorar um pouco, né? Mas é isso aí, irmãos. O que está preparado é isso aí. Inteligência artificial. Inteligência artificial vai eleger o Papa. Se prepare. Se prepare, porque a inteligência artificial daqui para frente vai ganhar. Meu Deus, é um anjo caído, viu? Ali é um anjo caído. Vocês viram o Mosca falando hoje que o Sol vai fazer... O Sol é que vai fazer o Apocalipse? Vocês entenderam isso? Quem aí viu ele falando que o Sol é que vai fazer o Apocalipse? Olha, vai passar em vários canais. Na Revista Oeste vai passar. E como é que diz? Exatamente. Então, o Mosca, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu coloquei nos meus stories. Que já está... Ah, sim, já está escolhido. Vocês acham que o Trump se vestiu de Papa por quê? Porque ele é que está comandando. E tem outra coisa. Deixa eu contar um segredo para vocês que eu não esqueci de contar. O Xi Jinping também está brigando, ele e o Trump estão brigando para colocar o Papa. Cada um tem o seu Papa. O Papa do Xi Jinping é o de olhinho puxado. Entendeu? Que é muito amigo dele. O nome dele é Luiz alguma coisa. E o Papa do Trump é um americano. A briga está nos bastidores entre o Xi Jinping, porque a igreja que mais cresce, diz que a igreja que mais cresce na China, diz que é a igreja católica. Eu acho que não, mas eles dizem que sim, entenderam? Eu quero mostrar aqui para você o que o Mosca falou. Espera aí que eu vou mostrar aqui. E daí, irmãos, é o seguinte, a situação é grave, né? A situação é grave, só pela misericórdia do Pai. Então, é o seguinte, nós estamos numa briga política, entendeu? Por isso que eu digo para vocês, eu não sei quem vai ganhar, não faço nem ideia, mas eu posso dizer uma coisa para você, a briga é feia. A briga é feia. Deixa eu ver se eu acho aqui, se tá nos meus stories. Espera aí. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. O Sol. Musk explica o que pode causar o apocalipse. Tá entendendo? Aqui, ó. Sol. Ele diz que o Sol vai causar o apocalipse. Você sabe por que ele disse que o Sol vai causar o apocalipse? Sabe por quê? Porque lá em Malaquias diz que o sol da justiça vem chegando. Quer ver? Vamos ler Malaquias? Olha lá, vamos lá. Vou até abrir já, ó, aqui, ó. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Irmãos, a desgraça é para eles, não é para nós. Ele disse que o sol vai causar o apocalipse, tá? Aí eu falei, mas meu Deus, o sol é o sol da justiça, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é ele que vai causar o apocalipse, que apocalipse é revelação, não é desgraça.
Apocalipse não é desgraça, Apocalipse é revelação. A desgraça tá para eles, porque para eles vem o lago de fogo e enxofre, certo? Então, 2 de Malaquias, aliás, 4 de Malaquias, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Eles já estão sentindo o cheiro do enxofre. Entendeu? Eles já estão sentindo o cheiro do enxofre e tá querendo colocar a humanidade contra Deus. Né? Que agora diz que na Inglaterra eles vão começar a apagar o sol, né? Vocês viram também? Na Inglaterra vão começar a apagar o sol. E nesse apagar do sol, o que será que Deus vai fazer para eles, né? Porque eles estão tentando tirar o que é de Deus da terra, né? Deus vai trazer, quando eles menos esperam, o sol realmente vai se apagar. O sol realmente vai se apagar. E eles vão ficar desesperados, porque eles vão ver que o Todo-Poderoso está chegando. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa manhã, por essa noite, né? Com a sua palavra. E pedir a Ele que Ele nos guarde, que Ele nos blinde, né? Que Ele coloque nas nossas mentes o poder do discernimento. Nós precisamos ter a visão da águia, o discernimento que vem do trono da graça, para que nós possamos, meus irmãos, atravessar tudo que está chegando aí e possamos andar por cima das águas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de maravilha, Deus de poder e graça. Tu és um Deus, Pai, que avisa o fim desde o princípio. Então ninguém pode dizer: eu não ouvi falar da Tua palavra, eu não ouvi falar o que era para eu fazer, porque todos nós sabemos. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sobre as nossas vidas, o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha esclarecer para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão nesse caderninho, pela Marisa, te peço pela Célia Regina, pela sua filha que teve um problema sério hoje, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dessa moça, guarda ela em nome de Jesus. Te peço pela Patrícia, pelo Paulo, guarda os teus filhos debaixo das tuas mãos, te peço pela Roberta, te peço pela Sandra Nunes, Pai, guarda a vida da tua filha lá nos Estados Unidos, livra ela do mal, prospera o seu caminho, a Sandra Manfrinato, Pai, guarda a tua filha, prospera o caminho, a Graciele, o Gabriel, abençoa, Senhor, essa criança em nome de Jesus, guarda, Senhor, livra do mal. Te peço pela Eunice, Senhor, pela Elivanes, pelos seus filhos, guarda em nome de Jesus, pela Nayara Paiva, pela Aline Milani com as suas crianças, seu esposo, guarda a tua serva em nome de Jesus, pela Mônica Barra, Pai, guarda ela, sua criança, seu filho já grande, né? Não é criança mais. Que a tua mão de poder esteja sobre a vida deles, pela Renata Carnelo, pela Clarinda e a Clarice, pela Bruna Soares, Senhor, pela Josi, pelo Dr. Ivânio, dá, Senhor, inteligência espiritual, dá, Senhor, visão da águia para o teu povo, dá entendimento na tua palavra para que todos nós venhamos ser colunas no teu templo, venhamos ser, Senhor, trombetas nesse mundo. Peço pela família do Dr. Ivânio, pela Poliana, pela Tassiana Donato, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família, pela Irene Lara, pela Beth Borba, Senhor. Guarda os teus filhos em nome de Jesus. Pela Crica, pela Vanilda, Pai. Guarda a tua filha, pelo Charles, pela Leninha, pelos seus filhos, seu esposo, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol Cozen. Guarda as crianças da Carol, Pai, debaixo das tuas mãos. Pela Celeste, Pai, pela Dani Cristina,
Guarda a tua filha em nome de Jesus, pela Estela, Senhor, lá em Rondônia. Guarda a tua filha, Pai, em nome de Jesus, pela Mônica, pelos seus familiares, pelos seus empregados. Abençoa o local onde ela está. Prospera, Senhor, aquilo que tem que prosperar. Dá paz e segurança no seu coração, em nome de Jesus. Pela Aline, pela Rosimeire, Pai. Abençoa tuas filhas, pela Jaque, pelas suas crianças, pelo seu esposo, Pai. Blinda a casa da Jaque, em nome de Jesus. Pela Viviane Peixoto, pela João Vitor. Pela Valmira e suas filhas, seu esposo. Pela Aline Cristo, Pai. Prospera o comércio dela, Pai, até a tua vinda, em nome de Jesus. Pela Sara, guarda ela. Livra do mal, Senhor. Prospera o entendimento, prospera a busca por ti, em nome de Jesus. Pela Fatinha, Senhor, pela Patrícia Venâncio, pela Eriedna, pelo Daniel, pelos seus filhos, que a salvação entre nesse lar, em nome de Jesus. Pela Dani, a sua família, pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, Senhor, com seus filhos, seu esposo. Livra do mal, prospera, Senhor, a vida dela. Prospera, Senhor, que ela seja trombeta no meio dos seus. Que ela possa trombetear a verdade, Senhor, e seja escutada. Te peço pela Marta Valéria, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma, suas crianças, Pai, em nome de Jesus. Guarda a tua filha debaixo das tuas mãos de poder, pela Andréia Coelho, que perdeu a conta aqui no Instagram, coitada da Andréia. Pela Andréia Medeiros, Senhor, guarda as tuas filhas, elas precisam de ti, Senhor. Pela Andréia Brau, seu marido, Pai. Abençoa, prospera, em nome de Jesus. Te peço pela Cleide, pela sua família, pela Fernanda Bamin, pela sua família, seu primo Mitre, pelo pastor Luiz, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre ele, pelo Denildo, pela Suzana e pelo seu filho, pela Berenice, Senhor, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela Aline e pela Osimira, Senhor, guarda, livra do mal. Alivia, Senhor, as dores, alivia os inchaços em nome de Jesus. Pelo Juliano, pela Meire, pelas suas crianças, Pai. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre esse casal, sobre seus filhos. A proteção, Senhor, esteja sobre eles. Pela Luciana, pelas suas filhas lá na Inglaterra, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, traz essas meninas de volta para o Brasil. Traz elas de volta. Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos. Levanta, Senhor, eles na autoridade do Espírito Santo. Pelo pastor Vitor, pela pastoração, guarda eles, Senhor. Eles estão em momento de transição ainda. Precisam, Senhor, do teu cuidado, em nome de Jesus. Pela Clara, pela sua família. Pela Paula, pelo Pedro lá em Portugal. Te peço por todos os teus filhos nos 4 cantos da terra. Te peço pelo teu povo que se prepara para a tua vinda. Te peço por aqueles que vão herdar a vida eterna e te peço por aqueles que vão passar o milênio. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Te adoramos, Senhor, rendemos-te graça. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós fazemos todos esses pedidos. É no nome dele e por ele que nós vivemos. E no nome dele nós te pedimos. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Espero que vocês tenham compreendido o ensinamento de hoje, tá? E que vocês possam ler a Bíblia. Procurem a palavra, busquem. Não fica só no que eu falo. Vocês têm que ler. Vocês têm que ter propriedade para falar com os outros. Então, para isso, você precisa estudar também. Eu já te dei todas as coordenadas aqui para onde você tem que correr. Quais são o que você tem que ler? Para você entender o que. Se você não entender alguma coisa e eu souber te explicar, estou aqui pronta para te explicar. Entendeu? Mas você precisa ser um replicante da palavra de Deus. Você precisa trabalhar para o reino. Mas, Ruth, mas eu não sei falar. Claro que sabe. Claro que sabe. Todos nós.
de um jeito ou de outro, Deus vai botar todo mundo para falar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te livre de todo mal em nome de Jesus. Amém.